Bom, eu sei que não era pra eu estar gravando isso em si, mas cinco pessoas pelo menos votaram naquela votação de Sensei Life. Então, tá aí. Vamos começar o vídeo. A dor de uma culpa. Você vê isso no olhar das pessoas, você vê isso. Não, pera aí. Não é esse o roteiro que eu planejei. Calma aí. Calma aí. Caleb sendo. Tô me perdendo, calma aí. Tá. Vamos lá. Sensei Life, o mangá brasileiro de um drogado depressivo. Não, de um drogado e de um depressivo. Eu não tô sabendo ler isso aqui direito, peraí. De um mangá de um drogado e de um depressivo que busca o sentido da vida. Peraí. Tá certo esse roteiro aqui? Tá certo esse roteiro aqui? Tá bom, vamos continuar aqui. Segundo esse mangá, que eu claramente não li, dois personagens carregam um peso enorme independente de suas próprias decisões, sendo Noah e Caleb os principais protagonistas. Quer dizer, protagonista o Caleb não é, né? Afinal ele morre no último episódio da segunda temporada do mangá, então acho que o protagonista não é mais pra ele ser, né? Que eu saiba, o protagonista agora é o Noah, né? Inclusive, quando eu vi que Sense Life tinha ganhado uma segunda temporada, eu fiquei muito pasmo, muito, como é que fala? Não sei nem como falar, tipo, muito impressionado com o tributo do Diego, que era se adaptar a qualquer coisa. E eu pensei, caralho, como que esse cara vai peitar o Noah? Tipo, os dois têm habilidades roubadas, tipo. Cara, aí eu fui reassistir Sensei Life inteiro e eu vi que aquela mina lá que acompanha eles, que foi atrás de Diego também na segunda temporada, ela tinha uma habilidade bem roubada também. Só que ela praticamente morreu pro Noah só de meme na primeira temporada. E desculpe, eu ri dessa parte pra caralho. Eu ri dessa parte pra caralho. Eu não me aguentei. Tudo bem. Não é o foco do vídeo aqui. Eu só queria explicar essa curiosidade mais do mangá. Porque essa luta foi foda pra caralho. Mas vamos voltar ao tema. O Caleb sendo o principal protagonista, como eu disse antes dele morrer, na verdade, ele carregava um tributo que sinceramente era veras curioso, na verdade. Você poder usar qualquer droga para causar certas coisas em outras pessoas. Tipo, para pra pensar, qual desejo será que o irmão, aparentemente, do Caleb, porque segunda temporada ele menciona que ele tinha um irmão, deve ter desejado para ele ter esse tributo. Mas a pergunta mais impactante é isso. Porque o que são tributos e dívidas? Eu sei que isso é explicado diretamente no mangá, mas para pra pensar uma coisa. O que seria do Caleb? Eu sei que é confirmado como um tributo, mas tipo, na minha cabeça não faz muito sentido ser um tributo. Porque mesmo ele usando esses poderes de uma forma, né, anormal, a gente já viu dívidas que são bem fortes. Que no caso a única dívida que eu me lembro é a daquela loirona lá, que faz meio que a existência dela ser apagada. Basicamente isso. Então, tipo, para pra pensar. Se mesmo ela não tendo uma habilidade extremamente roubada, a dela ainda ser apagar a mente das pessoas sobre ela, o que ela poderia usar em muitas coisas, que é incrível. Mesmo essa sendo uma das habilidades menos roubadas, Sensei Life, eu acho que ela é incrível. Só perde. Essa habilidade só perde pra outra que consegue ver a vida inteira do cara. Se bem que, porra, as duas habilidades também, cara. Uma apaga você meio que da existência e outra meio que traz à tona sua vida. Mano, cara. Nossa, vou muito teorizar sobre esses dois, na moral. Então, esses dois aí, quando vier uma terceira temporada, porra! Nossa, aí eu tô. Se preparem. Na moral, se preparem com ar, porque eu vou. Quando aparecer essa terceira temporada. Inclusive, se vocês quiserem que eu reaja a essa. A primeira e a segunda temporada mesmo, obviamente, eu já tendo visto, que eu acho que não vai ser a mesma reação.
É só comentar aí embaixo, reagir a terceira não, a primeira e a segunda temporada. Eu acho que a maioria já deve ter reagido, porque esse mangá é de lá de 2021, se eu não me engano. Mas mesmo assim, comentem aí se vocês querem que eu reaja. Mas enfim, voltando, o que será que realmente aconteceu com o irmão do Caleb? Porque pra ele ter morrido e deixado um tributo pro irmão, não deve ser porque ele odiava o irmão. Talvez deve ser porque ele amava mesmo o Caleb, mesmo ele sendo aquela pessoa que vocês conhecem no mangá. Porque, tipo assim, o Caleb em si não parece ser uma pessoa ruim. Pelo menos no início da história dele, se você parar pra pensar. Porque, mesmo ele enganando, por exemplo, o Diego e o Chris, ele parecia realmente convicto do que estava fazendo, mesmo se arrependendo depois. Então, meio que, tipo assim, ele praticamente não queria fazer aquilo, mas ele era meio que obrigado. Afinal, querendo ou não, as dívidas estavam crescendo mais ainda. Ou seja, o que sabemos do Caleb até o momento? Que ele é uma pessoa que tinha dívidas, muitas dívidas, que ele era um baita viciado também. Aparentemente isso era desde o começo. E também que ele se envolvia com gangues. Tá aí. Aí você para pra pensar no começo de vida dessa pessoa. A gente não conhece nem sequer os pais do Caleb. A gente não sabe se poderia ter acontecido uma coisa com esse, como ele ter sido assassinado. Mas tudo se encaixa, na verdade, para que o irmão do Caleb era o único familiar dele. Ou seja, aparentemente eles poderiam ter sido abandonados e meio que o irmão do Caleb teve que se virar com ele. E o Caleb, provavelmente para tentar tirar essas dívidas do irmão, tirar essa preocupação, ele acabou se afundando um pouco no álcool durante esse tempo, infelizmente. Mas também ele provavelmente tem se metido em coisa muito errada durante esse tempo. Coisa que ele, como criança, provavelmente não sabia que era errada. E acabando entrando em dívidas maiores que, bom, querendo ou não preocupar o irmão dele. Mas esse não é o ponto. O ponto é que se o irmão sabia dessas dívidas, então ele provavelmente tentou quitar essas dívidas maiores que o Caleb acabou criando. E o Caleb, sendo a pessoa que ele provavelmente se entregou realmente ao álcool, às drogas, para tentar esquecer essa dor inteira, o que acabou gastando todo o dinheiro do irmão dele. O que possivelmente fizeram com que vários agiotas fossem atrás dele. Vocês se lembram daquele parceiro do Caleb que eu não lembro se morreu no primeiro episódio de Sensei Life ou no segundo? Ele nem morreu, eu acho, se não me engano. Mas vocês se lembram dele? Ele aparentemente já queria matar o Caleb, não se portava direito com o Caleb. Parece, na verdade, que o Caleb estava sendo algo como um objeto daquele cara. E que, tipo, ele não se importava a menor com aquele cara. Eu tenho duas hipóteses para essa teoria aqui desse cara. Eu não lembro o nome dele, porque o nome dele é totalmente irrelevante. Mas, enfim. A primeira hipótese é que ele era o cara para quem o Caleb estava devendo e como pagamento para tirar alguém que ele mais amava, o irmão dele acabou pagando o parto e sendo morto por esse cara. Essa teoria, sinceramente, eu acho que é a que menos se encaixa na verdade, porque quando você vê ele pela primeira vez, ele fala que ele criou um Caleb como se fosse um filho. Mas, tipo, será que o Caleb, que considerava ele tanto e que até às vezes xingava ele, será que realmente ele se juntaria ao seu assassino? Eu sei que ele ainda tinha as dívidas dele, mas, tipo, olha o jeito que o Caleb fala na segunda temporada com o David. Agora eu lembrei o nome dele. Eu acho que é o nome dele também.
ele fala de uma forma como se ele já tivesse uma certa intimidade. Não como se ele tivesse medo do cara. Então eu acho que o mais provável é a segunda possibilidade. O irmão do Caleb teria sido morto por uma gangue que eles estavam devendo. E o David, vendo que o Caleb estava nessa situação, decidiu acolher ele. Ele provavelmente ou era um dos membros da gangue, ou era um de outra coisa que não tinha nada a ver com essa gangue. E ele acabou acolhendo o Caleb como sendo filho, mesmo que ele se importasse só com dinheiro. Eu acho mais provável ser ele ser alguém da gangue, porque não faria o menor sentido ele acolher o Caleb não sendo alguém de lá, e não vendo que o Caleb sofreu com a perca do irmão dele, mesmo sabendo que a culpa era do próprio Caleb. Mas, enfim, uma coisa que não me pega na cabeça, que tipo, como seria que os tributos seriam passados para pessoas? Porque a gente sabe que os tributos são desejos de pessoas que já morreram. Isso está certo. Mas tipo, será que eles teriam que falar uma frase, teriam que falar uma coisa? Porque, tipo assim, vamos supor que eles tenham que falar só uma frase. Qual seria a última frase que o irmão do Caleb falou para ele antes dele morrer? Porque obviamente eu acho que não teria isso algo a ver com drogas nem nada. Porque segundo essa teoria, o irmão do Caleb não tinha nada a ver com isso. Mas eu acho que poderia ser algo tipo assim: viva a vida como você deseja viver, mas apenas viva. Isso faria total sentido, porque o Caleb vive do jeito realmente que ele vive, do jeito soltão dele, né? Sem dever muita pessoa. Então, eu acho mais provável ser essa. Eu não vejo outra possibilidade, sinceramente, porque se você parar pra pensar, não tem outra. Agora, me diga você, qual é a sua teoria sobre o irmão do Caleb e sobre os tributos? E as dívidas também, que eu tô muito curioso pra isso. Em breve sairá um vídeo também do Noah falando sobre o tributo, ou melhor, a dívida que ele carrega. Talvez, a gente não sabe ainda. Sairá uma teoria aqui no canal também sobre, porque eu tô muito curioso e muito hypado com essa série. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o Gabriel e até a próxima.